Olá, sejam bem-vindos novamente aqui no programa TV Pé de Figo, no VV8 da NET. E lembrando que você pode acompanhar nossa programação no portal pedefigo.com. Ele veio para Valinhos em 2002 e logo se ligou no grande problema pelo qual passava a nossa Santa Casa, que na época estava sob intervenção. Daí foi um passo para ingressar na Ordem dos Ministros Evangélicos de Valinhos e ser convidado para fazer parte da mesa da Irmandade da Santa Casa de Valinhos. Desde então, foi responsável por uma vasta lista de iniciativas e projetos, todos com o objetivo de enfrentar as dificuldades que são comuns em todos os hospitais do Brasil, apostando que as atividades filantrópicas são as que mais salvam vidas no Brasil. Tem formação em marketing, MBA em auditoria de saúde, administração hospitalar, técnico imobiliário, desenhista projetista, psicanálise e ainda arruma tempo para escrever livros de autoajuda. Este é o pastor Irã Pimentel, um apaixonado por saúde. Seja bem-vindo, Irã. Obrigado aqui à TV Pé de Figo. É um prazer enorme estar aqui, viu, Heriberto? Eu que agradeço a sua presença. Para nós é uma alegria muito grande a sua participação. Antes de falar dessa sua paixão por saúde, como é que foi a sua vinda para Valinhos? Para a gente saber um pouco da sua história. Dá um livro, é uma história interessante, né? Eu morava em São Paulo há mais ou menos 20 anos e nessas andanças da vida eu conheci a Cláudia, que hoje é minha esposa, e o pai dela morava em Valinhos. Então, mais ou menos 1988, 1989, nós planejamos ali o casamento, casamos em 1990, as crianças vieram, as duas primeiras meninas nasceram na Santa Casa em 1990 e 1991, e aí então a gente teve o visual do que era uma Santa Casa, não conhecia até então e nos apaixonamos por tudo aquilo que aconteceu ali dentro do hospital. Que legal. Mas você veio da... Eu vim de São Paulo. Ah, você veio de São Paulo Isso. E veio para Valinhos, casou e se estabeleceu aqui. Eu casei, voltei para São Paulo, não é? Ah, Depois que as crianças nasceram aqui, mas depois que nós estávamos em São Paulo, em 2000, ou seja, 10 anos depois de casado, mais ou menos 10 anos, aí a gente decidiu, até por uma questão de conforto, a melhoria na criação dos filhos, a gente decidiu então vir morar em Valinhos. Hoje eu acho que para muitos valinhenses é impossível a gente lembrar na Santa Casa e não relacionar com a figura do pastor Irã. Né? Como é que você define essa ligação da Santa Casa com o povo da cidade? Porque ela é uma entidade filantrópica particular, mas com muitas características de um hospital público. Afinal, tem a participação da comunidade na manutenção e construção do hospital. Como que é essa relação do povo Santa Casa? Eu acho, Heriberto, existe, a gente chama de arquétipos, não é? Existe alguns conteúdos em mim que remeteram à Santa Casa. Não é? A minha mãe é professora e nós fomos criados dentro de sala de aula, uma casa relativamente grande, não é? Chamada Fazenda, lá em Tucano, não é? Uma fazenda ali na região de Tucano, no interior da Bahia. E nessa escola também era o centro médico, era os locais onde as pessoas buscavam as suas necessidades, ou através da minha mãe, que era professora, ou através do meu pai, que era muito ligado também nessa parte pública. Então, quando nós olhamos hoje uma Santa Casa, ela remete um pouco a isso. As Santas Casas nasceram lá em 1498, em Portugal, não é? Através da Rainha Eleonor. E quando terras eram conquistadas, que se formavam a Santa Casa, ela era um pouco de um centro de governo. Então, lá se cuidava da saúde, lá tinha a Igreja Católica, tinha a capela e tinha os governantes. Então, a minha infância, parece que a Santa Casa lembra um pouco a minha infância. É como que houve um encontro, não é? De toda a minha formação. E, claro, não é? O nascimento das crianças. As duas primeiras filhas, não é? A Raquel nasceu em 1990, aqui na Santa Casa, e a Sara em 1991. Na época estava mais ou menos em boas condições, e quando nós, depois visitando a cidade e conhecendo o hospital,
ficamos impactados com tantos problemas, com tantas dificuldades, e é uma coisa inerente também ao nosso dia a dia. Se existe um problema, se existe uma necessidade, a gente poder contribuir de alguma forma. Como a saúde é de relevância pública, isso é muito importante, são termos tanto na Constituição Federal, no artigo 197, Constituição Estadual, no artigo 220, Lei Orgânica do Município, lá no seu artigo 208, a saúde é de relevância pública. Essa palavra relevância, relevo, a raiz da palavra, é aquilo que tem que estar na nossa frente, que a gente tem que olhar, todo mundo tem que olhar para a saúde, porque sem ela a gente não pode brincar, não pode trabalhar, não pode estudar, não pode fazer absolutamente nada, só pode encontrar um lugar onde possam de nós cuidar, e esse lugar é o leito hospitalar. Então, Irã, dentre tantas dificuldades, a gente costuma ouvir no meio da cidade que a Santa Casa não estaria mais atendendo pelo SUS. O que há por trás dessa desinformação? Primeiro é compreender o que é um hospital filantrópico. Sim. Eu acho que a população precisa trabalhar um pouco esse conceito. O Brasil tem três categorias de hospitais. Tem o hospital público, que ele é construído com o dinheiro dos impostos, ou em nível municipal, estadual ou federal. Então, um tipo de hospital público, o outro tipo de hospital, o hospital particular, privado, com fins lucrativos. Alguém constrói um hospital, o objetivo é o lucro e o meio é a medicina, mas o objetivo é o lucro. Existe o hospital filantrópico. Ele é um hospital particular, privado, mas sem fins de distribuição de lucro. Ele tem que ter superávit. Filantrópico, filéu, amor do grego, tropos, humanidade, ou seja, amor ao próximo. Este hospital é a coisa mais espetacular que existe. Ele atende 5 públicos. Ele atende o plano de saúde, ele atende o SUS, ele atende os convênios, ele atende algumas gratuidades em algumas situações, e ele atende particulares. Ele está mais ou menos aqui caracterizado como que funciona, ou seja, 60% é disponibilizado para o SUS, 25% para plano de saúde, particulares, parcerias, e 15% é uma responsabilidade da população. Como é que o SUS é atendido no hospital filantrópico? Pela gestão do município. O município ele pode ser o gestor pleno da saúde, é uma norma operacional básica que define isso, a norma operacional básica 96. Então, ele pode ser o gestor pleno, ele cuida de toda a rede da saúde. E ele direciona para o hospital aquilo que ele quer que aquele hospital atenda. Então, o hospital ele não é porta aberta, não é dentro da rede, de qualquer local da rede o paciente pode vir. Não, porque o gestor ele dá um encaminhamento. O hospital atende sim o SUS. Isso. Então, nós atendemos. Isso que é importante deixar claro, Isso, nós atendemos a cirurgia eletiva, nós atendemos urgência e emergência e outras situações que são pactuadas. Por que o hospital não faz os primeiros atendimentos para o SUS? Isso é muito importante, porque existe a RAS, Rede de Atenção à Saúde. Ou seja, existe a UBS, existe o Centro de Especialidade, existe a UPA, existe uma norma que diz que você não pode ter 2 estruturas para o mesmo serviço. Ora, se a UBS dá os primeiros atendimentos e a UPA, então, pelo SUS, esses primeiros atendimentos não podem ser dados no hospital. Por quê? Importante entender isso. Porque se alguém está aqui na urgência e emergência, está ali com risco de morte, sim, e alguém que apenas vai tomar uma vacina, está ocupando esse espaço, essa pessoa pode morrer, porque alguém que está precisando de uma vacina, ela é importante, mas ela vai ser feita onde? Na UBS. Entendi. Então, nós continuamos atendendo, sim, o SUS, mas de forma direcionado pelo gestor, que é, no caso, a prefeitura, o prefeito, através da Secretaria de Saúde. Como ocorre hoje, por exemplo? É possível acontecer de uma pessoa procurar a Santa Casa e ela ser encaminhada para a UPA, por exemplo? Como se fosse devolvida? Isso. Como nós estamos vendo aqui, existem 3 pilares aqui, onde ali o nosso a administração cuida mais dessas questões com a prefeitura, com os planos de saúde, e eu cuido dessa parte da coordenação geral
da mobilização de recursos, mas não tem problema, Sim. a gente pode... Não, não ia, já como Não, teria, não, a não gente ia perder pode. essa oportunidade. A gente pode responder sim. Por exemplo, se alguém chega com uma situação gravíssima, urgência, emergência, essa pessoa ela vai ser analisada pelo médico, existe uma classificação de risco, e se ela estiver correndo um risco de morte, ela é atendida assim e faz então há uma informação para o município. Mas normalmente não é, as pessoas devem primeiro naquele local destinado para isso, que é a UBS ou que é a UPA. Em outras situações, não é, o próprio socorro vai lá, pega a pessoa e faz o devido direcionamento. Mas essas questões hoje não é um conflito, não é? Isso Sim. É extremamente bem administrado, não é? Dá para as pessoas serem bem atendidas. O mais importante é nós entendermos como que o hospital filantrópico ele pode sobreviver, como que esse hospital filantrópico ele não vai fechar. O hospital que hoje atende 60% de todo o atendimento SUS no Brasil e mais 30%, 25% dentro de cada cidade dos planos de saúde particulares, convênios e assim por diante. Você vê, esse é o pastor Irã. E quem é que não se preocupa com a saúde, né? Aliás, uma das questões que mais preocupam a população brasileira é a questão da saúde. No próximo bloco, nós vamos aproveitar a presença do pastor Irã para entender mais essa questão, por que os hospitais são endividados, né? Como que funciona o financiamento desse serviço tão importante para a população. Fique aí, venha com a gente. E volta com o programa TV Pé de Figo. E hoje com a presença muito especial do pastor Irã Pimentel, que fala sobre a sua vida toda como apaixonado por saúde. Pastor, a gente sabe das grandes dificuldades que o sistema de saúde em si, no Brasil todo, vive, né? E agora nós temos uma maluquice que foi uma emenda constitucional que congelou investimentos em saúde por 20 anos. Como será? Eu não consigo imaginar outra coisa que não um impacto terrível sobre o serviço de saúde nesse período. O que você diz a respeito? Com certeza. A primeira coisa, como que a saúde é custeada? Na Constituição, artigos 197 a 200, diz que ela é custeada pelo município, pelo Estado e pela Federação. Quando nós falamos da tabela SUS, nós estamos falando de 1/3 daquilo que deveria ser pago para o hospital filantrópico. Então, observe, tabela SUS, que é 1/3, está há 14 anos defasado, e a inflação na área da saúde... 14 anos, 14 valor anos, congelado, é isso? Congelado. E a inflação da saúde, ela é 8, 9, 10 vezes maior do que a inflação geral, o índice de preço ao consumidor. Na saúde chama VCMH, mais ou menos 10 vezes mais. Então, imagina, como é que um hospital filantrópico ele vai sobreviver, que ele presta serviço para os municípios, para o Estado e para a Federação, quando ele recebe, por exemplo, 4 ou 5 vezes a tabela SUS, alguém pode dizer 4 ou 5 vezes a tabela SUS, primeiro a tabela SUS é 1/3. 1/3 vezes 4, entendeu? Vai dar mais ou menos 1,2. Mas é 1,2, ou seja, 120% de uma tabela defasada há 14 anos. Agora imagine que você tem uma projeção que durante os próximos 20 anos você não pode melhorar esse índice, não pode melhorar esse investimento. Sem dúvida, nós teremos sérios problemas aí pela frente. Por isso, precisamos, todos nós, por exemplo, numa cidade, nos envolvermos, compreendermos que o hospital filantrópico, ele não é público, há uma incompreensão sobre isso. O hospital filantrópico, ele é particular, privado, ou seja, não tem um dono, sem fins de distribuição de lucro. Nós precisamos abraçar essa causa, porque senão muitas cidades vão ficar sem o hospital. Entendi. E aí, então, a comunidade tem que se virar, não é verdade? A direção do hospital tem que fazer uma série de malabarismos e programar atividades junto com a comunidade para superar as dificuldades. O que você tem aí, que a gente sabe, um monte de programas e de projetos, do qual
dos quais se destaca o apaixonado por saúde. Isso. A primeira coisa, nós entendemos como funciona o hospital, né? A população não pode assumir totalmente a responsabilidade do custo do hospital. Os planos de saúde particulares também não podem assumir. A prefeitura também não pode. Então, há uma incompreensão. A primeira coisa é nós sabemos que o município, a lei nos obriga a disponibilizarmos, a lei 12.101, disponibilizarmos 60% da nossa capacidade instalada para o município servir a população. Então, o primeiro papel é o município, dentro de uma tabela elaborada, cumprir pelo menos com esse 60% de custo instalado nesse hospital. Ora, se eu disponibilizo 60%, é natural que eu repasse 60% desse valor. Sobrou quanto? Geralmente as pessoas falam, sobrou 40%, não, sobrou 25% para trabalharmos com plano de saúde, com convênios, com particulares, e aí, tanto para o SUS como para o particular, o hospital tem que estar muito bem. Sobrou 15% ali que nós não temos receitas, não tem como vender serviços. Então, é esse 15% que é responsabilidade da população. São 100 ações dentro do projeto Apaixonados por Saúde, e essas 100 ações, como, por exemplo, esse jantar, uma exposição de artes, uma festa de final de ano, um projeto que nós chamamos Campanha Cidadania, 33 centavos dia. Se cada morador de Valinhos contribuir com 33 centavos por dia, fecha a torneira, apaga mais a luz, não joga o alimento fora, educa a criança, coloca lá 33 centavos no cofrinho e todo mundo vai ao hospital trazendo a sua contribuição. Nós criamos uma cultura e a gente traz 500, 600 mil, que é o déficit normalmente no hospital por mês. Então, é muito importante, cada um fazendo a sua função e contribuindo para o próximo fazer a sua função. A gente cria um vetor e é a única forma de recuperar o hospital filantrópico no Brasil. O Brasil tem 2.170 hospitais filantrópicos. 2.170. De 6.500, 2.170 são hospitais filantrópicos. Esses hospitais filantrópicos devem 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. 10 a 15% de déficit todo mês. Mas se nós trouxermos esta consciência, o município, que é o gestor pleno da saúde, faz a sua parte, compra os 60% do serviço, paga em torno de 60% de serviço. Claro, não é repassar o custo, é uma prestação de serviço que corresponda a mais ou menos 60% do custo do hospital. Hoje, a relação com a prefeitura é de prestação de serviço. De prestação de Ela serviço. paga um serviço prestado, não é mais Isso. uma doação da prefeitura. Não é uma doação, não é uma ajuda, não é uma subvenção e também não é o faça o que eu quero. Você considera que isso foi um avanço? Né? Um avanço, isso é um avanço. Agora precisa trabalhar o conceito desta tabela, para que alguém não caia nesse engano, o hospital está recebendo 3, 4 tabelas SUS, deveria, de uma forma geral, eu não estou falando nem a Santa Casa de Valinhos, o hospital filantrópico, de uma forma geral deveria receber, pela prestação de serviço, 6, 7 tabelas SUS, porque a tabela SUS é 1/3 do custo, mas 1/3 defasado 14 anos. 1/3 defasado 14 anos. Então, como é que esse hospital é recuperado? O município tem que fazer a sua parte. O hospital, plano de saúde, particulares, convênios, tem que fazer a sua parte, 25%. E a população. Se um desses três, esses 3 pilares, se um não cumprir a sua função, nós teremos problemas sérios. O Brasil vai perder os seus 2.170 hospitais filantrópicos, que são eles quem cuidam da saúde da população. Há algumas cidades, Heriberto, é muito interessante isso, que elas só têm o hospital filantrópico. E há uma norma da Organização Mundial de Saúde que uma cidade ela deve ter pelo menos 3 leitos a cada 1.000 habitantes, no mínimo. O Brasil se trabalha com 1,8, 1,5, mais ou menos. E Valinhos, quanto que é? Valinhos, somando os 2 hospitais, dá mais ou menos 2. Não chega aos 3. Não chega, mais ou menos 2 leitos a cada 1.000 habitantes. Somando os 2 hospitais,
mais ou menos, não é 235, 240 leitos, 230, né, para uma população de 120 mil, vai dar aí 1,8, 1,9, mais ou menos assim. Mas a cidade que ela tem apenas o hospital filantrópico, que atende os 5 públicos, se esse hospital fecha, a população ela perde de 3 a 5% de produtividade, a indústria, o comércio. Sim. Por que isso? Aumenta o absenteísmo e diminui a produtividade. Porque a pessoa, no leito hospitalar, ele é obrigado a ir numa outra cidade. O município tem que comprar serviços em outra cidade. Cada pessoa internada numa outra cidade, ou melhor, cada internação, em média a internação, são 4 dias por internação. A cada dia de internação, são mais ou menos 50 pessoas que vai visitar aquela pessoa. Então, 5 vezes 4, 20. 200 pessoas que saem no seu horário de trabalho para visitar numa outra cidade. Se é na sua cidade, visita aberta, praticamente durante todo o dia, a pessoa vai na hora do almoço, a pessoa vai depois do horário de trabalho, ela consegue encaixar, tem mais informações. Então, o Hospital Filantrópico, ele é o maior patrimônio, porque a saúde é o maior patrimônio. Claro. O Hospital Filantrópico, ele é o maior patrimônio de uma cidade, de uma sociedade. Agora, se nós ficarmos jogando que a culpa é de A ou de B ou de C, nós não vamos fazer a nossa função. O município tem que fazer a sua função de comprador de serviço, o hospital fazia a sua função de prestador de serviço, plano de saúde particulares, por exemplo, as empresas, a indústria e o comércio. Ah, eu vou usar o nosso hospital, eu vou comprar o nosso plano de saúde. E a população contribuindo com 33 centavos dia, a gente recupera o Hospital Filantrópico. A gente cria, na verdade, um senso de pertencimento. Hoje, quando nós falamos de um hospital filantrópico, a pessoa diz, não, ele é do município, ou é daquela diretoria que está cuidando do hospital. Não, aquela diretoria trabalha gratuitamente, sim, ele não é dono do hospital. Então, nós precisamos resgatar o senso de pertencimento, dessa importância da saúde e relevância pública e o senso de pertencimento no Hospital Filantrópico. E o que tem pela frente aí, para quem quer entrar nesse senso de pertencimento? Legal. Né? Primeira coisa é nos procurar para fazer parte do projeto Apaixonados por Saúde. O projeto Apaixonados por Saúde, eu sou o coordenador geral, ele cuida desse pilar de 15% do custo do hospital e nós temos em torno de 100 ações. Essas ações as pessoas podem desenvolver a partir da sua casa, no hospital, nas empresas, fora da cidade, não é? Através do celular e assim por diante. Trazendo para hoje, nós temos pelo menos 5 grandes ações aí acontecendo esses dias. A primeira ação é o jantar que nós vamos ter de amanhã 8, no dia 19, às 20 horas na Fonte Santa Teresa. Esse jantar em parceria com o Lions Club, Valinhos, Vinhedo e o Lions Club Internacional, a gente vai adquirir um armário de vídeo. Então, essa é uma grande ação. Sim. Acho até que estamos fechando já todas as vendas, 550 lugares, que também é alusivo ao Dia do Médico. Entendi. Uma outra ação muito importante, no dia 9, 10, 11 e 12 de novembro, na Santa Casa de Valinhos, do nosso auditório, nós vamos ter uma exposição de arte, não é? Vai ser muito procurada, muito disputada, e a venda, não é, daquelas artes, parte disso vai para a Santa Casa para ajudar também, não é, contribuir com a compra desse armário de vídeo. Também no dia 1º de dezembro, de meio-dia até às 18 na Fonte Santa Teresa, vai ter uma feira lá também de Natal, onde parte desses valores vem também para a Santa Casa. Tudo isso fazendo parte do Apaixonados por Saúde. E talvez uma das ações mais importantes é todo mundo baixar o nosso aplicativo. Não é? O aplicativo Apaixonados por Saúde, a pessoa pode entrar no Google Play e colocar lá Apaixonados por Saúde ou Santa Casa de Valinhos, e lá ela conhece todo esse projeto. Mas uma coisa muito importante, ela olha à frente do hospital e ela sabe quantas pessoas tem em cada uma das 5 especialidades de entrada do hospital. Ortopedia, GO, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica. Então, isso é muito importante para que as pessoas, mesmo à distância, possam saber o que está acontecendo na frente do hospital. Isso aí, a informação é importante para a gente compreender toda essa problemática da saúde no Brasil. Pastor Irã,
Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Eu posso deixar um convite? Claro. Nós vamos ter uma corrida para o ano que vem. Nós estamos organizando uma corrida chamada Correndo pela Saúde. Todas as nossas ações, têm a ver também com saúde. Nós queremos fazer uma grande corrida, né, desde o junior, adolescente, jovem, adulto, o ancião, e que as pessoas já comecem a nos procurar para a gente coordenar todo mundo com a camiseta do Apaixonados por Saúde. Isso aí. Eu que agradeço, muito obrigado, não é, em nome da nossa Santa Casa, da nossa provedoria, da nossa superintendência, nosso querido Cláudio Trombeta, o nosso querido Fernando Pozuto também. Muito obrigado por essa oportunidade. É isso aí. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Fique aí com a gente e participe da próxima. Até lá.